Deus, amém? Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 19. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos ao Senhor, aqui todos diante da Tua palavra. Senhor, e nós cremos que o Senhor tem algo tremendo para falar conosco através desta palavra. Uma palavra que o Teu Espírito Santo nos dá nesta manhã, para que através dela possamos, ó Senhor, receber, ó Pai, uma direção, uma provisão, uma resposta. Possamos receber, Senhor, uma instrução, um princípio, um mandamento, que vem dos céus para abençoar as nossas vidas. E que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração seja uma boa terra, e que Tu tenhas toda a liberdade de agir, de se mover e de trabalhar em nós, segundo aquilo que o Senhor tem determinado nesta palavra para as nossas vidas. Assim nós cremos, ó Pai, e agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aqui é o princípio do ministério de Samuel. Samuel ainda é jovem, Samuel ainda é uma criança, mas o Senhor começa a se revelar a Samuel. E aqui diz no versículo 19 que crescia Samuel e o Senhor era com ele. E o Senhor ali vai começar a usar a vida dele de maneira profética. E diz aqui que o Senhor não deixa cair as suas palavras por terra, porque não procedem dele, mas procedem do Senhor. E confirma para todo Israel que ele era profeta do Senhor. E o último versículo, versículo 21, diz aqui que o Senhor continuou a aparecer em Siló. Era onde estava o tabernáculo naqueles dias que Moisés tinha levantado no deserto. E no final do versículo diz assim: Porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Samuel, nós vemos um homem extremamente usado por Deus para a sua nação. A nação antes dele estava uma bagunça. Você começa a ler aqui o livro de Samuel, você vai ver que o sacerdote era Eli e que os seus filhos eram maus, eram pecadores, estavam bagunçando tudo, estavam trazendo mau exemplo para Israel. E quando Samuel se levanta, Deus começa a restaurar não só o sacerdócio, mas Deus começa a restaurar a nação. A nação aqui, se você ler o livro de Juízes, por diversas vezes vai dizer: e não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. Israel, por pouco tempo, era governada por um juiz e andava na presença de Deus, mas morrendo aquele juiz, o povo tornava-se corromper, tornava-se desviar, tornava a fazer o que era mal, até que se levantasse outro juiz. Mas a partir de Samuel, Deus começa a dar um rumo, uma direção para a nação. Começa a preparar a nação para sair desses altos e baixos. E Samuel vai ser aquele através do qual Deus vai colocar um ministério muito forte nas mãos dele. Não só para unificar a nação, para trazer uma reforma espiritual na nação e para começar a vencer os inimigos em volta. E o ministério de Samuel vai ser um ministério bem longo. E tudo isso, todo esse ministério abençoado, todo esse ministério profético, esse ministério espiritual, esse ministério... Samuel também era um líder não só religioso, mas ele era um líder da sua nação em todos os aspectos. Tudo isso vem através da comunhão de Samuel com Deus.
E nós lemos aqui que esta comunhão se dá através da palavra do Senhor. Toda essa intimidade que Samuel tem com Deus, todo esse ministério forte e profético que ele tem com Deus, se dá porque Samuel tinha uma intimidade com a palavra do Senhor. E através da palavra, Deus ia se revelando a Samuel. Conosco hoje não é diferente. Se eu quero conhecer ao Senhor, se eu quero me aprofundar nas coisas de Deus, se eu quero que Deus comece a me usar, se eu quero que Deus comece a fazer grandes coisas através da minha vida, eu também tenho que me aprofundar na palavra do Senhor. Não é diferente. Não é, vamos dizer assim, porque Deus escolhe aquele e rejeita aquele. Não. Deus vai se revelar para aquele que tiver sede. Deus vai buscar aquele que tem no seu coração o desejo de se aprofundar nas coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus nos conhece. Deus sabe como que nós vamos agir, como nós vamos reagir, aquilo que Ele apresenta para nós. Deus sabe que nem todo mundo é igual, alguns vão ter fome e sede das coisas de Deus, outros não vão ter fome e sede das coisas de Deus. Mas todos nós precisamos entender que para a nossa vida espiritual se desenvolver, e não somente a nossa vida espiritual, em todos os aspectos da nossa vida, para nós sermos pessoas bem-sucedidas, nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no Salmo 1 vai dizer da conduta daquela pessoa que quer agradar a Deus, e no final vai dizer, e tudo quanto fizer, prosperará. Então a nossa prosperidade financeira, a prosperidade na nossa vida, ela está totalmente ligada com os princípios da palavra de Deus. Diz que Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia, foram colocados lá na corte do rei da Babilônia, foram instruídos em toda a sabedoria dos caldeus, mas Daniel e os seus amigos decidiram no seu coração não se contaminar com as coisas da Babilônia, porque eles decidiram não se contaminar, e porque eles decidiram ser fiéis aos princípios que estavam na palavra do Senhor, Deus deu a eles conhecimento, inteligência e sabedoria, e destacou eles, não só por aquilo, meus irmãos, que eles aprenderam lá, mas a sabedoria que veio sobre eles, a capacidade que veio deles, veio do Espírito Santo. Porque um aluno, ele pode até superar o seu professor, mas demora, não demora? Demora. Mas ali no texto, quando você lê Daniel capítulo 1, você vê que naquele período que eles estavam ali, a palavra de Deus diz que Deus tornou eles 10 vezes mais sábios do que os seus próprios professores. Não existia ninguém na Babilônia mais sábio e mais inteligente do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E de onde veio essa inteligência, essa sabedoria em toda a cultura dos caldeus, em tudo? Veio da sua intimidade com Deus. Você quer ser um bom profissional em qualquer área, seja um servo de Deus. Deus vai te destacar. Deus vai te dar conhecimento, inteligência e sabedoria. Quando nós olhamos aqui, quando Israel sai do Egito, Êxodo, Levítico, Números, nós vamos ver que Deus vai instruir Moisés para levantar o tabernáculo, e ele precisa de pessoas que lidem com tecido, ele precisa de pessoas que lidem com madeira, ele precisa de pessoas que saibam fundir ouro e fazer algumas coisas de ouro, e a palavra de Deus diz que Deus vai levantar 2 homens e vai chamá-los pelo nome. Eu não sei se eu vou acertar o nome, é Bezalel e o outro eu não lembro. Os nomes diferentes, mas Deus fala claramente para Moisés, eu enchi a eles de sabedoria, e dei a eles inteligência para eles trabalharem com todo tipo de obra, seja em tecido, seja em madeira, seja em pedras preciosas, seja em ouro, eu dei a eles essa capacidade, e eles vão fazer tudo aquilo que Deus tinha instruído para Moisés, porque Deus os capacitou para fazer isso. Nós vemos em Gênesis também a história de José do Egito, que como escravo, ele entra no Egito, ele passa a sua vida ali como escravo, como prisioneiro, e de repente Deus vai agindo na vida dele, vai capacitando e preparando ele, até que ele se encontra com Faraó pela providência divina, interpreta o sonho de Faraó, dá conselhos a Faraó, e Faraó enxerga nele capacidade para governar uma nação. E ele governa, ele não se dá mal não, ele faz com sabedoria.
faz com inteligência. E da onde veio a sabedoria para José, se ele vive a grande parte da sua vida como escravo, se ele vive grande parte da sua vida como prisioneiro? Da onde é que veio essa inteligência, essa sabedoria e essa capacidade? Do Espírito Santo de Deus, fruto de uma intimidade com Deus. Então nós olhamos aqui, nós vemos que tudo isso que vai acontecer na vida de Samuel daqui para frente, e que está acontecendo na vida de Samuel, vem através da intimidade que Samuel tem com a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Naquele tempo eles não tinham uma Bíblia como nós temos. Era mais difícil para eles, poucas pessoas tinham acesso à leitura, e eram enrolos, era uma coisa difícil, não estava dividido a Bíblia em capítulos, não estava dividido em versículos. Hoje está mastigadinho, está fácil para nós. Hoje eu tenho aqui, hoje eu tenho no celular, hoje eu tenho várias coisas, mas parece que quanto mais fácil se torna o conhecimento, a disponibilidade da palavra de Deus, menos interesse a gente tem das coisas de Deus. E eu tenho que aprender que através da palavra de Deus, todas as coisas na minha vida vão se encaminhar. Porque o princípio que Jesus nos ensinou é esse: buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas, Deus vai cuidar para nós. E todas as outras coisas quer dizer saúde, quer dizer trabalho, quer dizer família, quer dizer casamento, quer dizer todas as outras coisas Deus vai fazer com que seja bênção na nossa vida. Não significa que a gente nunca vai ter luta. Luta nós vamos ter. Mas significa que Deus vai nos capacitar para vencer em todas as áreas. E essa capacidade, essa instrução vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus vai entrar em nós, e parece que a palavra de Deus só quer dizer respeito à igreja, só quer dizer respeito às coisas religiosas, mas não, a palavra de Deus ela vai instruir a minha vida em todas as áreas. Todas as áreas da minha vida. Ela vai guiar, ela vai dirigir, ela vai me dar conhecimento, sabedoria, capacidade. Quando a gente olha para a história, nós vemos grandes homens, por exemplo, Isaac Newton. Quem nunca foi para a escola não ouviu falar de Isaac Newton, né? Da lei da gravidade e tantas coisas. Mas a grande paixão de Isaac Newton era a palavra de Deus. Ele escreveu mais sobre as coisas de Deus do que ele escreveu sobre a física. Ele escreveu mais coisas sobre o livro de Daniel, ele se interessava muito pelo Apocalipse, por essas coisas, escreveu mais sobre isso do que sobre as leis da física. Mas Deus deu a ele sabedoria, inteligência, conhecimento, e tornou ele um homem que mudou o nosso conhecimento sobre a área da ciência. Mas veio da sua intimidade com Deus. E nós olhamos aqui, nós vamos ver, e nós vamos descobrir na palavra de Deus, e o Senhor Jesus vai nos dar essas direções. Vamos lá para o Evangelho de João. Deixa marcado aí, Evangelho de João. Olha o que o Senhor Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 5, 39. Ele diz assim para os judeus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo: olha, examinais as Escrituras. Então o que é examinar? É ler, reler e se aprofundar. O que as Escrituras vão trazer para mim? Vida eterna e o conhecimento de Jesus, conhecimento de Deus. São elas que de mim testificam. Irmão, você quer ter uma vida abençoada, você quer ter a certeza da vida eterna, você quer ter a certeza de que você conhece a Deus e que Deus te conhece, se aprofunda na palavra de Deus. Tantas pessoas hoje dizem que conhecem a Deus, tantas pessoas hoje dizem que amam a Deus. Será que amam de verdade? Porque Jesus disse que quem conhece a palavra vai conhecer a Ele. Quem não conhece a palavra não vai conhecer a Ele. Volta um pouquinho para o capítulo 1, para a gente entender melhor isso. Que essa ligação de Jesus com a sua palavra, ela é fundamental. Quem não conhece a palavra não conhece a Deus. Quem não ama a palavra não ama a Deus.
João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que verbo é esse? Versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo é Jesus. O verbo que se fez carne. Será, pastor? Será que você não está interpretando errado? Então vamos lá, Apocalipse. Abre lá em Apocalipse 19. Será que eu estou interpretando errado? Apocalipse 19, 13. Está descrevendo Jesus. E vai dizer assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Está falando de Jesus, e o nome pelo qual o Senhor Jesus se chama é a Palavra de Deus. E Jesus vai declarar isso. Vamos lá, voltar para São João, capítulo 14 agora. Versículo 15. Porque se a gente sair e fazer uma enquete, quem ama Jesus? A maioria das pessoas vai dizer: eu amo Jesus. Dificilmente alguém vai dizer que não ama Jesus. Mas Jesus vai nos ensinar uma verdade sobre a maneira como nós o amamos. E ele diz assim no versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vocês perceberam que aquilo que Samuel estava fazendo é aquilo que Jesus nos instrui para fazer? Diz lá que o Senhor se revelava a Samuel pela sua palavra. E Jesus está dizendo: olha, aquele que amar a minha palavra, aquele que guardar a minha palavra, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então eu não vou conhecer a Jesus se eu não conhecer a palavra. Eu não vou amar Jesus se eu não amar a sua palavra. Eu não vou ter intimidade com o Senhor Jesus se eu não tiver intimidade com a sua palavra. Porque Ele e a palavra são inseparáveis. Não dá para dizer: eu amo Jesus, mas não gosto da Bíblia. Não dá. Não dá para dizer isso. Jesus, eu amo, mas a Bíblia eu não aceito, eu não concordo, eu não quero. É incompatível. Se eu não amar a palavra, se eu não guardar a palavra, se eu não viver a palavra, eu não estou amando Jesus. Porque Ele vai identificar o amor que nós temos por Ele na medida que nós amamos a sua palavra. Se eu amo a Bíblia, eu amo a Ele. Ele vai dizer: Ele me ama. Se eu desprezo a Bíblia, Ele está me desprezando. Se eu odeio a Bíblia, Ele está dizendo: Ele está me odiando. Essa é a maneira como Deus vai enxergar o nosso amor para com Ele. É através da maneira que nós nos relacionamos com a sua palavra. Se eu não tenho interesse pela palavra, eu não tenho interesse por Deus. Se eu não tenho paciência de ler a palavra, eu não tenho paciência de conversar com Deus. É mais ou menos isso, vamos dizer assim. Não quero, não. Eu leio, mas olha, não tenho paciência de ler. Então é a mesma coisa que se Jesus estivesse presente e você estivesse dizendo para ele: eu não tenho paciência de conversar com o senhor não, viu? O senhor me desculpa, mas eu não tenho interesse pelos seus assuntos. Você já conversou com uma pessoa que parece que o assunto que ela vai falar com você não te interessa muito? Aí você fica meio assim, você fica buscando uma oportunidade para sair daquela conversa, você fica buscando uma oportunidade para dar um corte ali, para mudar de assunto. Não é assim que a gente faz? A gente fica ali, a pessoa está falando um negócio que não tem nada a ver, você fica buscando uma oportunidade. Você está ouvindo, mas aquilo não está te alegrando, aquilo não está entrando dentro de você, você está ouvindo por educação. Às vezes a gente trata a palavra de Deus dessa maneira. Eu estou lendo, mas eu estou ali, mas não concordo, eu não aplico na minha vida. Eu leio, até sei, mas não faz sentido para mim, não tem nada a ver comigo. É a mesma coisa, irmão. Só que nós como cristãos, a palavra de Deus diz que nós fomos gerados de novo.
E a nossa nova natureza, ela tem fome e sede das coisas de Deus. E a nossa natureza carnal, ela tem fome e sede do quê? Das coisas carnais. Quem é que está prevalecendo na minha vida? Quem é que eu estou alimentando mais? Quem é que eu estou satisfazendo mais? Paulo vai ensinar que a carne guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne, os dois se opõem. Paulo vai dizer isso claramente. Quem eu estou fortalecendo mais? Quem eu estou satisfazendo mais? A minha carne ou o meu espírito? Paulo vai dizer, a minha carne, olha, na minha carne não habita bem algum, mas o meu espírito tem desejo pelas coisas de Deus. Quem é que está prevalecendo, irmãos? E quem é o árbitro dessa batalha? Sou eu. Sou eu que vou decidir. Eu vou orar ou não vou orar? Vou ler a Bíblia ou não vou ler a Bíblia? Vou na igreja ou não vou na igreja? Jejuo ou não jejuo? Me aprofundo nas coisas de Deus ou não? Sou eu. Sou eu que escolho para mim o que eu quero. Não é assim? Você vai lá num buffet, tem todo tipo de comida. O que você vai procurar? Você gosta, não é verdade? Se tiver alguma coisa que você não gosta, você passa reto. Você não gosta, não vou comer não. Para mim é jiló. Se tiver jiló lá, não quero nem saber do jiló, nem olho para ele. Né? Então, eu aprendi a comer muitas verduras, mas jiló, não quero saber do jiló não. Então eu não vou buscar isso para a minha vida. Eu vou buscar aquilo que eu gosto. Se tiver lá um tomate, opa, tomate vai. Se tiver aquele palmito, opa, que delícia, coisa boa. Então a gente vai buscar aquilo que a gente gosta. A carne se comporta assim. Mas o jiló é saudável. Mas aí eu vou ter que brigar comigo mesmo para comer jiló. Se eu tiver que comer jiló, eu até como, irmão. Confesso para os irmãos que até como. Se o médico falar, você tem que comer, eu vou aprender a comer. Nem que for em cápsula, vou tomar a cápsula lá vou ver se tem jiló em cápsula, para tomar a cápsula do jiló. Mas não ter que sentir o gosto dele na minha boca. Mas eu vou me submeter, se não tiver eu vou ter que aprender a comer. Porque eu quero buscar o que é saudável para mim. Doce então não precisa nem perguntar, todo mundo gosta de doce, não é verdade? Doce, salgadinho, essas coisas, por quê? Satisfaz a carne. É saudável, irmão? Não é. A gente vive só comendo doce? A gente vive só comendo aquilo que só salgadinho, só bolacha? Pode até, mas vai dar um monte de problema de saúde. Então eu tenho que buscar comer uma alimentação. Isso é para a carne. E para o espírito? O espírito não se alimenta. Arroz, feijão não alimenta o espírito. Carne não alimenta o espírito, o churrasco não alimenta o espírito, essas coisas não alimentam o espírito. O que vai alimentar o meu espírito? As coisas de Deus, a palavra de Deus, a oração, o jejum, a comunhão do corpo de Cristo. É aqui que eu vou ser abençoado, é aqui que eu vou ser fortalecido no meu espírito. E quem eu alimentar mais vai fazer o quê? Vai ter mais força. Se eu só alimento a carne vai prevalecer sobre o espírito. Mas se eu começo a alimentar o meu espírito, começo a refrear a minha carne, então eu vou tendo desenvolvimento espiritual. Por isso Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. O negar-se a si mesmo é para que você se fortaleça no seu espírito. E o jejum tem esse propósito, você dizer não para a sua carne, que é difícil fazer jejum. É difícil a gente lutar contra a nossa carne. Dá dor de cabeça em algumas pessoas, né? E a pessoa se sente mal, mas se tiver que for com outro propósito, a pessoa até consegue. Tem que fazer um exame de sangue amanhã. Não, então dá para fazer. Mas se for assim por conta, para agradar a Deus, não, eu não consigo fazer. Então, eu tenho que lutar contra a minha natureza. A minha natureza quer sentar no sofá, ligar a televisão lá, pôr num filme, numa série, ficar lá. Aí eu nem vejo o tempo passar, mas se eu sentar para ler a Bíblia, irmão, aí dói, aí aquela posição incomoda, não é verdade, irmão? Aí começa a dar sono, aí começa a dormir a perna, a posição, não é assim? Agora se você sentar para ver alguma coisa e você gosta, você fica 2 horas ali, não dói nada, não dorme nada, não incomoda nada, você nem se mexe,
Mas se você, eu vou ajoelhar para orar, aí dói o joelho, dói a coluna, dói até a cabeça. A carne está lutando contra o espírito. A palavra de Deus diz que a carne não se submete às coisas de Deus, ela não tem prazer nas coisas de Deus. Então são as ferramentas que ela tem para lutar contra. Mas o meu espírito, aleluia, ele precisa ser alimentado. Ele precisa se fortalecer. E ele vai se alimentar da palavra de Deus. E ele vai se alimentar das coisas de Deus, aleluia. E quanto mais eu me aprofundar nas coisas de Deus, mais bênçãos vão vir até para a minha carne. A palavra de Deus, ela é saúde para nós, irmãos. Ela é benefício para nós, em todas as áreas da nossa vida, aleluia. E se nós rejeitarmos a palavra de Deus, Deus também vai nos rejeitar. Não tem outra maneira de eu me relacionar com Deus a não ser pela sua palavra. Vamos voltar lá para 1 Samuel. Só que agora eu quero ir com vocês para o capítulo 15. Primeira Samuel 15. E o versículo 22 em diante. Samuel vai dizer para Saul, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em holocaustos e sacrifícios. O que isso quer dizer para nós hoje? Hoje a gente não faz mais sacrifício nem holocausto. Mas imagina uma igreja bem bonita, imagina assim, impecável, um coral impecável, música impecável, o ambiente assim que você olha, você fica até impressionado com aquele ambiente. Se não tiver compromisso com a palavra, Deus está dizendo, não me agrada. Pode ser uma igreja linda, pode ter lá tudo do bom e do melhor, a música pode ser maravilhosa, as pessoas podem estar vestidas lá com aquela coisa bonita que impressiona, projeção, e pode ser aquela coisa que impressiona a nossa carne, mas não impressiona a Deus. Se não tiver compromisso com a palavra, o que isso quer dizer compromisso com a palavra, irmão? Irmão, tem tanta igreja hoje ensinando que é errado, tantas coisas, e agora, essas semanas aí, nós estamos aí, está tendo um burburinho aí por causa de uma música aí, né? Não é louvor, eu não vou falar que é louvor, não é louvor, pessoa lá cantando, colocando elementos de cultura afro dentro da música, de religião afro dentro da música. É uma música, irmão. Não é um louvor, não é uma adoração, Deus não está naquilo, aquilo não agrada a Deus, porque sincretismo. O que é sincretismo? Mistura. É mistura. Deus instrui a Israel para fazer o quê? Não misturar. Quando vocês entrarem, vocês vão derrubar os seus altares, vocês vão destruir as suas estátuas, vocês não vão fazer nada do que aquele povo faz. Foi a instrução de Deus. E hoje as pessoas estão querendo misturar. Não, pega ali, não tem problema. Não, isso é cultura do... Irmão, não tem que misturar a cultura do Brasil com o Evangelho. O Evangelho tem que ser puro. Nós não precisamos misturar a cultura do Brasil com o Evangelho, porque nós vamos estragar o Evangelho. Isso de qualquer país, irmãos. Não queira misturar, que vai destruir. Olha o exemplo da Europa. Se você for pegar a Europa aí depois da reforma, depois de 1500, a Europa, irmãos, viveu um avivamento tremendo. Mandou missionário para os 4 cantos da terra, sustentou missionários para os 4 cantos da terra, evangelizou. Olha,
nós tivemos missionários europeus aqui no Brasil, teve missionários, a China teve muitos missionários, a Índia, a África teve muitos missionários. Hoje você for para a Europa, em muitos países, as igrejas, templos que eram como esse, hoje se transformaram numa casa noturna ou num bar, porque não tem mais crente. O que aconteceu com a Europa? Teologia liberal. Começaram a querer modernizar. Não, vamos modernizar. Vamos modernizar. Ah, aqui tem a cultura aqui, vamos lá. Mataram o evangelho. Porque o evangelho não se mistura. Hoje no Brasil, se a gente deixar as coisas de fora entrar, misturar, e hoje já tem tanta coisa, irmão, tanta coisa, e está no meio da igreja que não faz parte do evangelho, vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Acontece. Você lê o livro de Juízes, você lê a Bíblia, você vê que Israel caía quando acontecia o quê? Misturava com os outros povos e começava a fazer o que os outros povos faziam. O que Satanás quer com isso? Quer destruir a igreja. Aí você vê a pessoa tá cantando ali, aquela música, aí daqui a pouco está cantando música do mundo em cima do altar. Isso é normal, irmão? Não é não, irmão? Deus diz para nós sermos santos. Santo não é que tem uma auréola aqui brilhando, plim, na minha cabeça. Não, separado, seja separado. As coisas do mundo é do mundo, as coisas de Deus são de Deus. As músicas do mundo são do mundo, o louvor e a adoração é outra coisa. A prática do mundo é a prática do mundo, a de Deus é de Deus. E nós temos que olhar isso aqui, o pecado de Saul é que ele fez as coisas da maneira dele, do jeito dele. Por isso que Deus está falando aqui, olha, porfiar. O que é porfiar? Porfiar é isso, olha, faz isso aqui. Ah, eu faço, mas eu não vou fazer desse jeito que você está pedindo, não. Vou fazer do meu jeito, pode ser? Isso é porfiar. Eu faço, mas não vou fazer desse jeito, não, porque esse jeito aí, o meu jeito é melhor. Você está porfiando. Se olhar para a palavra de Deus, eu vou fazer, mas foi o que Saul fez aqui. Deus mandou ele fazer uma guerra, ele foi e fez a guerra. Mas ele fez do jeito que Deus falou? Não, ele fez do jeito dele. Deus está falando, não aceito não. Não aceito isso não. Hoje não mudou, Deus continua o mesmo, irmãos. Deus nos dá a sua palavra para que a gente obedeça e a gente faça aquilo que está na palavra. Eu não preciso mudar o que está na palavra, eu não vou melhorar o que está na palavra, eu não vou aperfeiçoar o que está na palavra. Irmão, nada que eu quiser colocar na palavra vai melhorar ela, eu vou estragar ela. Por isso lá em Apocalipse no final, a advertência é, qualquer que tirar desta palavra, vai ser tirado a sua parte do livro da vida. Qualquer que acrescentar alguma coisa na Bíblia, vai ser acrescentado onde? No lago de fogo lá. Não preciso tirar nada, não preciso acrescentar nada, não preciso mudar nada. Mas a palavra de Deus, meu Deus, a pessoa vai ouvir isso aqui, ela vai ficar brava. Às vezes o Espírito Santo incomoda a pessoa. A espada é o símbolo da palavra de Deus, é uma espada. Já reparou nisso? A espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Não é um travesseiro, não é uma rede, não é um sofá, não é um puff. Você já podia falar, a palavra de Deus é uma rede. Você vai deitar e vai dormir nela lá. Não. A palavra de Deus é uma almofada bem macia. Você vai lá deitar e vai descansar. Não. A palavra de Deus é uma espada, é para confrontar a gente. É para incomodar a gente. Porque senão a gente não muda. Não é assim? A gente não muda. Quando eu nasci, a minha mãe disse que eu tinha pé chato. E aí o que o médico mandou? Ninguém hoje não usa mais, né, irmão? Não sei como é que trata mais. Eu tinha uma bota. Já viu criança com bota antigamente? Uma bota. E bem aqui, pé chato, quem não tem curvatura no pé. Bem aqui, tinha um calombo naquela bota lá. Para quê?
Toda vez que eu pisava, aquele negócio incomodava o meu pé, para que o meu osso desse curvatura. Eu não sei hoje como é que os médicos tratam isso, os ortopedistas, mas na época eu usava bota. Já viu aquelas crianças na foto com aquela botona preta? Era eu, aquela botona. Para quê? Para corrigir a minha má formação. Tinha uma má formação, pé chato. Qual o problema do pé chato? Diz que não consegue caminhar muito, tem problema de equilíbrio, tem um monte de problema. Aí para corrigir, antigamente os médicos punham, e era na força, não era nada assim, vamos curar esse pé aqui. Não, é assim, ó, põe lá o negócio lá, e cada vez que ele pisar em cima vai incomodar ele, e o osso vai se dobrar e vai curvar. Eu usei bota ortopédica na minha infância. Mas meu pé tem curvatura hoje. E eu ando normal, já gosto de andar, já andei bastante. Trabalhei de office boy, andava muito. E ando muito, gosto de andar. Corrigiu o meu problema. Por quê? Porque foi lá e me incomodou onde precisava. Foi lá e me apertou onde precisava. Corrigiu aquilo que precisava ser corrigido. A palavra de Deus, ela vai vir na nossa vida da mesma maneira, irmão. Ela vai nos incomodar, ela vai nos apertar. Ela vai, meus irmãos, fazer aquilo que for necessário para que a gente mude. Quem tem que mudar sou eu, não é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vai gerar vida em nós. Jesus disse: a palavra que eu vos disse são, as palavras que eu vos disse são o quê? Espírito e vida. Você quer, irmão, ter uma vida abençoada? Quer ser cheio do Espírito Santo? Viva de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! É isso que nós precisamos, olhar para a palavra de Deus, nos aprofundar na palavra de Deus. Hoje tem tanto vento de doutrina, irmão, tem tanta coisa. Você abre a internet, é na música, é nos vídeos, é nas pregações. Irmão, tem muita coisa hoje. E como é que a gente vai ter discernimento em tudo isso? Na palavra de Deus, aleluia! A palavra de Deus é o fundamento para nós olharmos e falar: opa, peraí, isso aqui não tem nada de Deus, não. Isso aqui não vem dos céus, não. Isso aqui é inspiração, não vem, não. A palavra de Deus. Então que nós possamos nos aprofundar da palavra de Deus. Se eu quero ter uma vida com Deus como Samuel teve, se eu quero ser um servo de Deus como Samuel foi, se eu quero, irmãos, ter uma intimidade com Deus como Samuel teve, eu tenho que fazer o que Samuel fez. Aleluia. Me aprofundar na palavra do Senhor. E Deus vai se revelar a mim pela sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.